Boa noite. É sempre com muita alegria que a gente comparece aqui à nossa casa querida para aprender um pouquinho mais. Bom, os recados para o mês de agosto. A nossa biblioteca ainda está passando por reforma e em breve os livros estarão novamente disponíveis para empréstimo. Aí estava falando aqui do projeto Leia Mais, mas foi hoje que já tiveram a reunião, né? Que deve ter sido maravilhosa. Infelizmente não pude participar, mas o livro é muito bom, já li. E no domingo, dia 28 de setembro, a partir das 12 horas, teremos uma macarronada fraterna. Reservem essa data para estarmos reunidos aqui na nossa casa. Todo o dinheiro arrecadado será para nos ajudar nas melhorias que estão sendo feitas em nossa casa, como troca de piso e pintura. Então, vamos ler a psicografia da noite. Não? Em tempos de turbulência. São tempos de turbulência para vós, irmãos da terra. Guerras, doenças, esgotamento da natureza, opiniões que se chocam, disseminação do ódio por todos os meios. Irmãos com fome. Dizem que é o fim do mundo. Tudo isso, irmãos, porque vos esquecestes o maior ensinamento de Cristo, o amor. O amor não causa distinção, é universal, falado em todos os idiomas e sinais, e não reconhece fronteiras. O amor é um sentimento tão poderoso que acaba com guerras, torna o impossível possível, dá colo sem contato físico, quebra todas as barreiras físicas e espirituais. Faz sentir a dor do próximo. Em tempos de turbulência, há um único remédio, meus irmãos: o amor. Um abraço em vossos corações, Irmã Teresa. Essa mensagem foi recebida aqui no Núcleo, no dia 4 de julho de 2025. Querido Pai, amado Mestre Jesus, queridos amigos espirituais, mentores dessa tarefa, nós agradecemos por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos para ouvir mais um pouquinho sobre o Evangelho do Cristo, que será carinhosamente feito pelo nosso irmão Sandro, para que possamos aprender, sentir em nosso coração essas boas vibrações, para aumentar sempre a nossa vontade de sermos melhores no nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus. Boa tarde a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que possamos nos manter assim serenos, equilibrados, não somente aqui, mas também do lado de fora. Desculpa. Que a gente possa levar essa serenidade aonde quer que a gente esteja, aonde quer que a gente vá. Bom, como a colega disse, meu nome é Sandro, sou um voluntário do Centro Espírita Redentor. Uma alegria muito grande, uma satisfação, gratidão de poder estarmos aqui para refletirmos, falarmos um pouco sobre o nosso Mestre Jesus, seus ensinamentos, mas muito mais para falarmos e refletirmos sobre nós. Quando nós nos compreendemos melhor, na maioria das vezes, passamos a compreender o outro melhor também. Então, já é o início de uma reflexão sobre o objetivo
o motivo da vinda do nosso Mestre Jesus aqui na Terra, de passar seus ensinamentos por meio de exemplos, de atitudes e comportamentos na prática, de nos ensinarmos sobre a transformação moral, que é o objetivo principal da nossa jornada aqui nesse planeta e em tantos outros. Jesus não veio para libertar o povo judeu de Roma, como pensavam até mesmo os seus discípulos. Jesus veio nos libertar dos nossos defeitos, a nossa melhora moral. A proposta do tema de hoje é para falarmos sobre a parábola do semeador, que é um texto dentro de um contexto. Então vamos falar sobre o texto, mas também sobre o contexto. Aquilo que permeia, aquilo que está ao redor da parábola do semeador. Essa lição ou esse tema está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, que fala: fora da caridade não há salvação. Parábola do semeador, texto. Fora da caridade não há salvação, contexto. Certa vez, um senhor da lei aborda o nosso Mestre Jesus e questiona-o, assim como gostavam de fazer, né? E ele pergunta para o Mestre o que fazer, o que deveria fazer para adquirir ou obter a vida eterna. E Jesus lhe respondeu para que ele amasse a Deus de todo o seu coração, de todo o seu espírito, de toda a sua alma, e que amasse ao próximo como a si mesmo, como a ti mesmo. Para concluirmos essa fala do nosso Mestre Jesus, vamos entender o que é, por exemplo, caridade. Fora da caridade não há salvação. Caridade é o amor em ação. Nesse texto, nos elucida, nos ensina e nos diz que a caridade é a maior das caridades e que todas as virtudes estão contidas na caridade, que também é uma virtude. Portanto, a caridade é a maior das virtudes, pois todas as outras estão contidas nela. A caridade, como eu disse, ela é o amor em ação. São as virtudes em prática. Então, quando eu faço algo de bem ou de bom para o meu próximo, estou praticando a caridade. Virtudes é toda vez que nós praticamos algo de bom, toda vez que nós exercitamos, vivenciamos uma prática do bem. Então, quando eu ouço mais o meu próximo, quando eu digo uma palavra amiga para o meu próximo, quando eu tenho paciência para com o meu próximo, quando eu consigo me controlar, portanto ser mais equilibrado diante de situações difíceis para com o meu próximo e para comigo mesmo, estou praticando a caridade. Então, caridade, o amor em ação. Virtudes, todos os bens, todas as atitudes, os comportamentos bons
baseados no princípio do nosso Mestre Jesus. Porque também há um certo relativismo, meio que na moda, que a gente diz assim: o que é certo para mim pode não ser certo para você. O que é certo para ele, segundo a minha cultura, a minha vivência, meus costumes, a região que eu moro, que eu vivo, então isso pode ser certo para você, mas para mim não. Aquilo que é bonito para mim pode ser feio para o outro. Tudo bem, mas estamos falando de princípios cristãos. Esse é o parâmetro, essa é a referência. Então, diante disso, não há relativismo. Princípio são princípios, é inegociável. A não ser que eu não acredite nos princípios estabelecidos, trazidos, ensinados pelo nosso Mestre Jesus. Então, tudo aquilo que estamos contextualizando aqui, refletindo, estamos falando com base em princípios cristãos. Essa é a nossa referência. Não tem o que falar. É inegociável. Portanto, falamos o que é caridade, entendemos. Falamos o que é virtude. E entendemos que a caridade é a maior das virtudes, porque todas as outras virtudes estão contidas na caridade. E diante da pergunta do nosso mestre, para o nosso Mestre Jesus, daquele sábio da lei, lá enquanto Jesus estava aqui conosco, e Jesus responde, que para alcançar o reino dos céus, para ele ter a vida eterna, a salvação, que ele precisava amar a Deus com toda a sua alma, com todo o seu espírito, e amar ao próximo como a ti mesmo. E aí ele indaga Jesus novamente, diante dessa resposta. Ele diz: Mestre, o que é o nosso próximo? O que é o próximo? E Jesus profere a parábola do bom samaritano. O nosso Mestre Jesus diz para aquele que o indagou e contextualiza. Certa vez um homem passando na estrada de Jerusalém até Jericó, era uma estrada perigosa, e nessa estrada esse homem é salteado, é maltratado, é pisoteado, é ferido e quase semi-morto. Passam algumas pessoas, entre elas um sacerdote que passa para o homem ferido e não faz nada, não ajuda. Mais adiante, mais depois de um momento, passa um levita, que também eram homens da lei, considerados de respeito, de influência naquela época, e também não faz nada. E aí passa um samaritano, que era um povo inimigo dos judeus. Aliás, os judeus que eram inimigos deles, era um povo considerado impuro, um povo considerado sujo, porque vivia numa região de muitos estrangeiros. E aí, esse samaritano, a quem seria o último que a gente acreditasse que pudesse ajudar, e acolhe aquele homem. Cuida dele, cuida das suas feridas, paga um denário, um valor, para que ele pudesse ficar hospedado e ser cuidado. E Jesus responde, conclui: esse é o próximo. Então nós entendemos também que o próximo é todos aqueles que necessitam de nós.
independente de classe social, de gênero, de raça, de posição social. Todos aqueles que de alguma forma, indistintamente, precisar de nós, esse é o nosso próximo. E nós, em algum momento, também somos o próximo do outro. Então nós entendemos, está no texto também, que para que haja salvação, eu preciso ser caridoso. Eu devo fazer a caridade, porque a caridade é o amor em ação. Num livro chamado Ave Luz, é um livro antigo, psicografado por João Nunes Maia, na lição 365, quase no finalzinho do livro, nos traz uma passagem, um relato sobre um momento em que se encontrava Jesus com os discípulos, como acontecia sempre, na casa de Pedro e de André. E naquele momento, João, que era um dos discípulos e que tinha algumas características que alguns de nós temos, era uma pessoa que no início não era tão sensível, mas foi adquirindo ao longo do tempo a sensibilidade, era emotivo, era saudoso, gostava de conversar, de abraçar, diferentemente de alguns outros discípulos. Assim como nós, cada um de nós temos as nossas características. E ele tinha um dom de visão, de comunicabilidade com o plano espiritual. Então ele transitava entre o plano material e o plano espiritual facilmente. Até sua mãe estranhava. E naquele momento, naquela reunião, Jesus entra em transe, ou João entra em transe, ele meio que fica distante, meio que desconectado do mundo material, e os discípulos, seus colegas, percebem isso. E André tenta interferir, e Jesus diz para ele: André, deixa. E João volta desse transe e relata o que ele viu. Que via no plano espiritual uma sala imensa, com muitos discípulos, muitos sacerdotes, filósofos, teólogos, inclusive da antiguidade, e via Jesus ao fundo organizando, orquestrando o plano material, vários planetas, de como se propagar e se vivenciar para o bem. E de tão emocionado que ele estava, ele pede desculpa para Jesus: Mestre, me perdoa pela minha indisciplina de dar uma viajada nesse momento. E Jesus novamente diz: João, fique tranquilo. E nesse momento João pergunta para Jesus, para que Jesus dissesse para todos, ensinasse para eles, porque ele não tinha compreensão, aquela emoção era tão grande que saía de dentro dele, aquela vontade imensa de praticar o bem sem saber porquê, que ele pergunta para Jesus, para que Jesus pudesse dizer o que era o amor. E Jesus, de uma forma simples, diz para ele: João, toda vez que nos esforçarmos para a concretização do bem, aí está contido o amor. Toda vez que nos esforçarmos para a concretização do bem, aí está contido energias do que é o amor. Olha como Jesus exemplificou de forma
simples. E nós entendemos o amor, às vezes, quando entendemos, de uma forma distante. Porque o amor que Jesus sentia por nós e sente por nós, para nós é algo distante. Jesus amava quem o feria, quem o maltratava. Jesus não amava só seus parentes, seus amigos, seus discípulos. Jesus amava quem não o compreendia. Jesus amava quem tinha defeito, quem tinha falhas. Algo que nós não alcançamos ainda. Não é sobre esse amor que Jesus explicou, porque não era do entendimento de nós naquele momento, e nem agora. É uma conquista. Então Jesus, ele explicou, ele exemplificou de uma forma simples o que era o amor. Todas as vezes que nos esforçarmos para a concretização do bem, ali estamos empregando o amor, doando o amor, praticando o amor. Como nós entendemos que a caridade é o amor em ação, precisamos entender o que é o amor. Então, toda vez que acolhemos, que compreendemos, que respeitamos, que respiramos fundo quando queremos explodir, quando controlamos nossos impulsos, quando temos comportamentos alinhados com os princípios cristãos, quando conseguimos ou nos esforçamos para perdoar, quando ouvimos e nos seguramos para não acusar, para não julgar, isso é amor em ação, isso é caridade. E como nós entendemos sobre o que é o próximo, a todos que necessitarem. Mas ele não precisa agora, mas a qualquer segundo ele pode precisar. Agora podemos estar bem, mas em algum momento podemos precisar de algo. E eu não estou falando de coisas materiais, porque Jesus também disse sobre isso, que devemos cuidar, que é importante, que é necessário, mas não o mais importante. Porque se falássemos de coisas materiais, estaríamos falando de alguns, sobre alguns só, e não de todos. Estamos falando de comportamento, de aprender a nos relacionarmos, de entender o outro, de não concordar até, mas respeitar. Caminhar com os diferentes, com as diferenças, dentro de um equilíbrio. Isso é caridade. Isso é amar o próximo. Isso é caridade, é prática do amor. Algo que esperávamos que só os sacerdotes, os donos das leis da época, que conheciam verdadeiramente a palavra de Deus, a Torá, a Bíblia, mas não praticavam. O amor nas pequenas atitudes. O amor nas pequenas ações. No nosso dia a dia, desde o momento que levantamos, quando inicia um novo dia, para um pode ser de noite, pode ser de dia, com aqueles mais próximos que temos um compromisso ainda maior do que com aqueles próximos mais distantes. Fora da caridade não há salvação. No capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, fala bem-aventurados os puros de coração.
as lições dos evangelhos, eles são muito interligados. Um complementa o outro, uma lição complementa a outra. E nesse capítulo, que fala bem-aventurados os puros de coração, nos ensina que o nosso objetivo principal aqui na Terra é sairmos daqui mais puros de coração do que quando chegamos. E essa pureza de coração é exatamente nos livrarmos, nos libertarmos, nos transformarmos, nos libertarmos dos nossos defeitos, dos nossos vícios, das nossas falhas, transformando tudo isso em cada vez mais virtudes e praticando cada vez mais a caridade. Fora da caridade não há salvação. Se eu saio daqui com o meu coração mais puro do que quando eu cheguei, muito provavelmente eu devo estar sendo mais caridoso. Cada um no seu tempo, cada um de nós no nosso tempo. Só que Deus também, Jesus nos ensina sobre as oportunidades de todos os instantes. E muitas vezes nós postergamos essa caridade. Mas cada um no seu tempo. Jesus, ele sabe dos nossos defeitos, das nossas falhas, das nossas fraquezas, e ele é paciente. Mas ele também nos alerta sobre o nosso esforço, sobre as nossas atitudes em querer se melhorar. Parábola do samaritano. Eu falei semeador no começo? Falei errado, né? Parábola do samaritano. Que a gente possa olhar o nosso próximo e ser caridoso quando esse nosso próximo precisar, de forma indistintamente. Que a gente possa refletir, olhar sobre esse contexto e que a gente possa cada vez mais praticar e sermos mais caridosos. Que a paz do nosso Mestre Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Assim seja. E agora, alimentados pelo pão da vida, que possamos levar essas palavras conosco, refletir sobre elas e conseguir, com bastante esforço, transformar os nossos defeitos em virtudes. Gostaríamos de aproveitar esse momento, essa gratidão no coração, para poder encaminhar as nossas melhores vibrações para todos os irmãos necessitados, sejam de problemas físicos, mentais ou espirituais. Assim como pedirmos pela paz mundial, para que os governantes possam sentir em seus corações a necessidade de serem melhores com seus próximos, que somos todos nós, que possamos ter uma vida em paz. Que assim seja. Graças a Deus.